Então, vamos lá, Rafael, a palavra está com você. Posso começar, Juliana? Bom, boa noite a todos, bom dia, boa tarde para os que vão assistir a gravação. É um prazer receber a pesquisadora Cláudia Tomé Witt, especialmente nesse Dia Internacional da Mulher, para falar um pouco sobre duas mulheres que são fascinantes e têm grande interesse. Vou falar um pouquinho sobre a nossa palestrante de hoje. A Cláudia Tomé Witt é pesquisadora independente e escritora, membro do Instituto Histórico de Petrópolis e do Freundeskreis Leuchtenberg. É autora dos livros Dona Maria da Glória, Uma Princesa Brasileira no Trono de Portugal, editado pela Fundação da Casa de Bragança em 2019, Cici e o Último Brilho de uma Dinastia, em coautoria com Paulo Resutti, editado pela Leia Brasil em 2022. Ela vai lançar, neste ano de 2023, a biografia de Dona Amélia de Leuchtenberg, também pela editora Leia Brasil. Participou como consultora histórica na exumação dos imperadores brasileiros Dom Pedro, Dona Leopoldina e Dona Amélia, realizada em São Paulo em 2012. Foi uma imperatriz, uma mulher à frente do tempo dela. Estuda há mais de 20 anos as figuras femininas do primeiro reinado brasileiro, conduzindo pesquisas principalmente no Brasil, Alemanha, Portugal, Suécia e França, países onde tem diversos artigos publicados a esse respeito. A palestra de hoje, que a Cláudia vai apresentar, é intitulada Cici e Amélia, Primas e Imperatrizes. Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo? Então tá bom. Bom, eu vou pedir então para a gente começar com o nosso PowerPoint. Eu preparei várias fotos, várias imagens para vocês e o Elias Lima, nosso querido aqui presente hoje, foi quem fez a árvore genealógica juntando os dois ramos da família para a gente poder acompanhar melhor, porque não só a gente está falando com genealogistas, como todas essas relações são tão intrincadas que quando a gente tem uma árvore para visualizar, facilita muito. Eu brinco que o ideal era se a gente pudesse ter uma árvore em formato de mobile, porque às vezes, né, os primos vão casando com os primos e a gente vai tendo umas interligações tão complexas que em 3D seria mais fácil de visualizar. Mas a nossa árvore hoje acho que vai dar conta do entendimento, né, de como que essas gerações vão se sucedendo. E quem que é o dono do PowerPoint aqui? Perfeito. Bom. Estão vendo já? Não, ainda não abriu, não, Jô. Agora, eu estou vendo com a anotação do lado. Cláudia, o passeio apareceu? Apareceu. E eu passei o controle para você. Vê se vai. Perfeito. Só não está em tela cheia, né? A gente está vendo aqui na lateral. Espera aí. Por mim não tem problema, mas veja se não fica melhor em tela cheia. Deixa eu tentar de novo aqui, gente. Acho que é por causa... Oi? Você quer que eu faça? Você tenta, porque o meu tá... Tá, agora se por um acaso eu cair, você entra. Tá bom. Cláudia, só um minuto que eu vou compartilhar com você. Não tem importância. Bom, enquanto isso eu vou explicando o seguinte. A gente vai agora ver essa família Wittelsbach, que é uma família muito antiga na Baviera e que é de onde vão se originar essas duas imperatrizes, tanto a Cici como a Amélia. Elas são da mesma geração, como a gente vai ver, e elas têm um antepassado em comum, né? Que é até onde eu retrocedi. Eu escolhi começar com esse avô, que é o avô em comum das duas. Elas não compartilham a mesma avó, porque esse avô casou 2 vezes e cada uma descende de uma das avós, mas o mesmo avô.
Mas essa dinastia Wittelsbach, ela vai muito mais para trás no tempo. É uma das casas mais antigas que a gente tem na Europa. E eles vão se tornar reis da Baviera só no século XIX. Então, a gente tem a Alemanha, nesse período, ela ainda não é um país unificado como a gente conhece hoje, e mesmo o Reino da Baviera ainda não existia nesse período. O que a gente tinha eram vários ducados, principados, bispados, né? Era uma colcha de retalhos. Então, deixa eu ver se agora eu já tenho o Cláudia, controle. eu acho que você já tem o controle, eu já te mandei o... Então, vamos lá, vou tentar passar para o próximo. Tá. Não tá indo. Peraí, vamos ver se vai. Ju, você entrou, você tá sharing agora. Então dá para a Cláudia o controle, tá na sua tela agora. Tá a tela cheia agora, gente? Agora tá Tá a cheia. tela cheia, Tá, tá eu perfeito. consegui. Desculpa Então aí passa pela pra ela confusão. Já passei o controle. Peraí, vamos ver. Às vezes demora um pouquinho que eu tô mais longe. Já tá aparecendo aqui. Cláudia está controlando sua tela. Amém. Então, Então eu vou ter vamos que lá. fechar. Ahá, agora foi. Ih, foi 2 vezes. Deixa eu voltar. Peraí, gente, calma. Na hora que começar a funcionar, vai funcionar bem, mas por enquanto, não sei por quê. Bom, esse é o avô em comum que eu estava falando, mas eu queria primeiro mostrar esse slide. Como eu falei, essa árvore foi feita pelo Elias Lima e ele tem uma página na internet chamado Imperatriz Amélia, porque a gente divide essa Ju, paixão pela imperatriz. Tem um mergulhador aqui tem um que mergulhador, Ju. usurpou a minha apresentação. Pronto, voltamos. Bom, então aqui vocês conseguem ver, né? Conforme eu mexo o cursor, a gente tem aqui no meio esse Maximiliano José, que é o avô das duas, casado em primeiras núpcias e segundas núpcias, e aí a gente vai ter esses 2 ramos da família. Então, esse lado de cá, que vai dar origem à mãe de Dona Amélia. Então, a Augusta vai ser mãe da Amélia, que vai ter só uma filha. E desse lado, já do segundo casamento, a gente vai ter, então, a Cici vai descender de uma filha desse segundo casamento. Então, a gente vê que elas são da mesma geração, porém, elas têm uma diferença de idade muito grande. A Amélia nasce em 1812 e a Cici só vai nascer em 1837. Então, na verdade, a Cici é mais contemporânea da filha da Amélia, da Maria Amélia, do que da própria Amélia. Não sei, acho que quase todo mundo tem um caso assim na família, né? Que a gente tem uma prima, um primo, e na verdade a gente é da idade dos filhos desse primo. É o que acontece aqui por causa desses 2 casamentos. Bom, vamos lá. Próximo. Bom, esse antepassado em comum, o avô delas, era o Maximiliano José, e ele nasce em 1756, ainda sem grandes títulos. Ele era o irmão mais novo. O pai dele, que era o Duque de Zweibrücken, na Alemanha, passaria esse título para o irmão dele mais velho, e ele provavelmente teria tido uma vida menos importante, vamos chamar assim, genealogicamente, mas acontecem várias coisas na vida dele. A primeira delas é que a mãe dele, quando ele é muito pequeno, acaba se envolvendo com um professor de equitação. E ela acaba tendo um relacionamento com esse moço, e por causa disso ela é afastada da corte. Ela é colocada no convento, porque lógico que uma mulher no século XVIII que arriscava o casamento, marido, filhos, posição, só podia ser meio maluca, então o destino dela era ser trancada num convento. E ela também não podia mais ter contato com os filhos, porque ela não era considerada uma pessoa digna, e nunca mais se falava o nome dela. Então, o Maximiliano e o irmão mais velho, eles são afastados da mãe, e por uma grande falta de sorte, quando ele tem 11 anos, o pai morre. E essas 2 crianças ficam praticamente órfãs, porque é como se a mãe tivesse morrido. Eles são, então, adotados por um tio, que é o Cristiano, que é o Duque, e esse Cristiano leva essas crianças para Paris, os 2 meninos, porque ele, na verdade, tinha uma função na corte francesa. Esse ducado, embora ficasse no que hoje a gente entende como Alemanha, tinha uma relação muito mais próxima com a França. Então, o Maximiliano cresce na França, para ele o francês é a língua materna,
e ele tem uma familiaridade com todas essas pessoas da corte francesa muito grandes, e é onde ele, inclusive, depois vai acabar conhecendo várias pessoas importantes para a formação dele cultural e mesmo acadêmica. O tio resolve, lógico, emancipar esses meninos o mais rápido possível, porque era uma responsabilidade muito grande. Ele próprio não tinha filhos legítimos, ele era casado com uma atriz, com quem ele tinha muitos filhos, mas que não podiam herdar o título. Então, ele sabia que provavelmente o irmão do Maximiliano seria o novo duque. E aí, quando o Maximiliano tem 14 anos, ele já recebe um palácio para viver em Estrasburgo. Estrasburgo é na França, mas nessa época era meio Alemanha, né? É uma cidade onde até hoje se falam as duas línguas. E ele passa a ser comandante do regimento real da Alsácia, que era um regimento subordinado diretamente ao rei da França. Ele deve, na verdade, a subordinação para o rei da França. Isso vai ter um impacto importante. Aí acontecem várias desgraças, o irmão dele morre, o pai morre, até que esse tio Cristiano morre e ele herda, então, o ducado. Quando ele herda o ducado, ele volta para a sede do ducado, que era Schwetzingen-Mannheim, que é na Alemanha, e ali ele passa a ter, então, uma posição importante, porque ele é herdeiro, na verdade, de muitas pessoas. E ele passa a conviver com Mozart, com o Metternich, com o Canova, que era um grande escultor, e ele tem uma predileção por arte, que vai ser uma coisa muito forte na família, nas gerações seguintes. Quando ele está, então, com 29 anos, está na hora dele se casar, e aí é, então, apresentado para ele uma família, que era a família de Hessen-Darmstadt, e ele escolhe uma das irmãs, que na verdade era a irmã caçula. As duas mais velhas faziam parte da corte da Maria Antonieta, então ele já conhecia as irmãs dela mais velhas. E quando ele conhece a Augusta Guilhermina, que era a mais nova, ele fica encantado por ela, dizendo que ela era muito bonita, muito doce, muito meiga, porém ela não tinha saúde muito boa. Ela já tinha alguns prenúncios de não ter os pulmões muito fortes. Talvez ela já tivesse o início de tuberculose. E a gente já vê que a tuberculose é um problema que vai aparecer em várias pessoas da família. A Augusta Guilhermina era, como eu disse, a mais nova das 5 irmãs, e então agora não me lembro, ela tem acho que 20 anos, acho que é 1785, eles se casam. E eles começam logo, né, como era de se esperar, a ter filhos. No primeiro parto, o médico da corte fala que eles tinham um anjo na duquesa, mas que provavelmente esse anjo não iria ficar muito tempo entre eles. Apesar disso, eles têm 5 filhos. Os 2 mais velhos, a gente vê aqui, o Luís, ele vai ser batizado como Luís porque ele é afilhado do rei da França, do Luís XVI, e a Augusta, que nasce 2 anos depois e que vai ser a mãe da Amélia. Além deles, eles vão ter mais crianças, eles vão ter mais 3 filhos. Uma delas, a pequena, vai morrer, mas vão sobrar mais 2. E, como era previsto, depois que nasce o 5º filho, a Augusta Guilhermina fica muito doente e acaba falecendo. Para piorar a situação, a gente está em 1796, que é um ano em que a Revolução Francesa estava passando por um período muito turbulento. E aquele regimento que ele liderava é considerado totalmente inimigo da Revolução, porque ele reportava diretamente para o rei. Então, ele era, na verdade, um grande inimigo da França. E eles são obrigados a fugir de Estrasburgo. Eles vão peregrinando de cidade em cidade, tem família aqui, família ali, mas tem bombas caindo, é uma coisa bem traumática, até que eles conseguem finalmente chegar num lugar um pouco mais seguro, onde então nasce o último bebê, e só que a Augusta Guilhermina acaba falecendo. Então, o Max José, em 1796, fica viúvo com 5 crianças, no exílio, no meio da Revolução, uma situação muito complicada, quando num dos lugares onde eles se hospedam, eu não sei se eu fui para frente ou para trás agora, conhece a Carolina.
A Carolina era princesa de Baden, ela tinha 20 anos, ele tinha 40, e ele se apaixona completamente pela moça. Ele tinha acabado de ficar viúvo, e ela não está muito entusiasmada de casar com um homem 20 anos mais velho, assumir 5 enteados. Na verdade, uma das meninas já tinha morrido, eram só 4. Mas tinha uma questão muito interessante, ela tinha uma irmã gêmea, e ela era agarradíssima com essa irmã gêmea, chamava Amália. E aí o Maximiliano faz uma proposta para ela, que ele ama tanto ela, que ele está tão apaixonado, que ele quer tanto casar, que se ela quisesse, eles podiam casar e levar essa irmã gêmea com eles, e ela ajudaria na criação dos filhos, estaria sempre perto dela, elas não precisariam se separar. E mesmo se ela quisesse se casar, ela poderia se casar com alguém dentro da corte, elas nunca seriam separadas. E isso acaba sendo um argumento decisivo e a Carolina aceita, então, se casar com ele. Ela era... Aqui a gente vê as 6 irmãs, eram 6 princesas em Baden, e aqui a gente tem as 2 irmãs. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, são as de cima para eu ver. Exato, a Amália e a Carolina. A Amália era a irmã gêmea dela e a Carolina. Então, elas vão, as duas, praticamente casam junto. E em 1797, tinha um ano de luto pelo falecimento da esposa, e eles casam em 1797. Na verdade, ela não casa de preto, esse retrato é depois um pouco, mas eu não tinha nenhum retrato do casamento deles, então eu achei que esse estava bonito para ilustrar. E a gente tem um pouco a noção, né, da diferença de idade entre eles, que não era uma coisa tão comum. A gente fala, não, as diferenças até 10, 15 anos era normal, 20 já era um pouco demais, mas eles foram um casal muito feliz, muito unido. Eles logo têm um primeiro filho, o Max, que infelizmente morre com a idade de 3 aninhos. E eu acho que eu passei aqui direto. Não, desculpa. Esse menino a gente não tem muita iconografia, né? Porque ele morre muito cedo. Mas aqui a gente tem uma coisa muito curiosa desse período, que são as silhuetas. As silhuetas eram esses retratos de família, que tinha uma legenda para a gente poder acompanhar. E aqui a gente tem o Max pequenininho em cima do piano com a Carolina, né, a mãe, essa segunda esposa, e o Maximiliano sempre perto dela. E mais as outras crianças e toda a família. Então, a Carolina e o Max continuam criando os filhos mais velhos do primeiro casamento, o Luís, que vai se tornar o futuro Luís I da Baviera, a Augusta, que vai ser mãe da Amélia, mas isso é um retrato dela na época ainda do segundo casamento do pai. Aí tinha a Charlotte, que vai depois ser conhecida como Carolina Augusta, mas em família ela ainda era Charlotte, e o filho mais novo, que era Carlos Teodoro. Carlos Teodoro foi aquele que nasceu um pouquinho antes da mãe falecer. E o interessante desse Carlos Teodoro é que ele é batizado, recebe o nome de um tio, que era o príncipe eleitor da Baviera. E esse príncipe eleitor não tinha filhos legítimos. Ele morre a primeira esposa, ele ainda casa com uma moça muito mais nova também, ela não engravida, e aí ele percebe que ele está ficando doente. Em 1798, ele manda chamar o Maximiliano, a Carolina e todos os filhos, esse pequeno, que é o afilhado dele, que é o preferido, porque ele percebe que ele vai morrer e ele precisa passar o Principado da Baviera, então, para o Maximiliano. E aí o Maximiliano herda também o Principado da Baviera. E aí a gente vai ter os 4 filhos mais velhos, o pequenininho Max tinha morrido, e aí eles se instalam em Munique e a Carolina começa a ter filhos, como era normal, praticamente seguidos. O interessante é que, como ela era gêmea, né, ela tinha aquela irmã gêmea, ela vai ter 2 pares de gêmeas. As 2 primeiras filhas e o próximo par vão ser gêmeas. Então, a gente vai ter gêmeas e depois 2 meninas avulsas, vamos chamar assim. Uma delas vai ser mãe da Cici, a outra vai ser mãe do esposo da Cici, né? Eles eram primos em primeiro grau. Então, essas são as 6 meninas. As 2 mais velhas, que era Amália e Elisa, ela era Elizabeth, mas chamava ela de Elisa. Amália e Elisa eram idênticas. E a gente percebe, inclusive, nos retratos, elas eram
absolutamente idênticas. As outras duas, que eram a Sofia, que vai ser sogra da Cici, e a Mariana, elas eram bem diferentes. E a Sofia era lindíssima e a Mariana, coitadinha, não teve tanta sorte. Depois, nasce um pouco depois, a Ludovica. A Ludovica vai ser a mãe da Cici. E, por último, a Maximiliana. A Maximiliana era chamada de Ni em família, era o xodó da família. Ela não tinha saúde muito firme, então tinha sempre uma preocupação muito grande com ela. E elas brincavam, quando elas estavam entre elas, que elas chamavam Amelise, Bibi, Malolô. Amelise, Bibi, Malolô. Então, quando chamavam Amelise, Bibi, Malolô, e vinham todas. E elas gostavam. E as duas pequenas fingiam que também eram gêmeas, né? Porque como elas eram um par próximo de idade, elas brincavam que também eram gêmeas. Só que aí o que aconteceu? A Amália e a Elisa, que eram as mais velhas, elas se casam relativamente cedo, uma na Prússia, a outra na Saxônia. A Maximiliana, que é menorzinha, né, tem uma diferença de 9 anos em relação às irmãs, ainda é muito pequena. As outras duas, então, a Elisa casa com o Frederico IV da Prússia, a Amália casa com o João I da Saxônia, e as duas outras gêmeas, a Sofia e a Maria Ana, que são as tais que eram diferentes, e a Ludovica, que é a penúltima, vão se casar. A Sofia se casa com o arquiduque da Áustria, que é o Francisco Carlos, um irmão da nossa imperatriz Leopoldina. E a Maria Ana se casa bem mais tarde, porque ela tem uns problemas de saúde, mas ela acaba se casando com o Frederico II, e ela também se torna a rainha da Saxônia depois que a irmã mais velha dela fica viúva. A Ludovica, que é a penúltima, ela é a única que não casa na realeza. Ela vai se casar na Baviera com um primo que não tem o status nem que ela tem, nem que as irmãs dela, por casamento, adquirem. Ela acaba tendo uma posição um pouco inferior, porque ela se casa com um primo. Maximiliano José era afilhado também do pai dela, né? Tinha o mesmo nome, e era um ramo da família que apoiou ele ser o herdeiro quando o Carlos Teodoro faleceu. Mas a gente vai voltar nessa questão do casamento da Ludovica. E, por último, a gente tem a Maximiliana, que morre com idade de 10 anos, ela não chega a completar 11. É uma perda muito grande, muito sentida para a família, a gente tem pouquíssimos retratos dela. Esse foi um desenho que foi feito dela já morta, que era uma coisa bem comum, né, no século XIX, esses retratos póstumos. E aqui a gente tem daí um retrato, então, dessa família do Maximiliano com a Carolina e as filhas que sobraram, as 5 meninas. E eles são muito, muito unidos, eles têm uma casa fora de Munique, no Tegernsee, onde eles gostam de passar grandes temporadas. Eles tocam piano juntos, pintam juntos, patrocinam alguns pintores, eles têm amigos artistas, e é uma família muito alegre, muito unida. Aqui é uma coisa interessante que tem no Museu de Munique, no Museu Nacional Bávaro, em que a gente tem uma reprodução de xícaras, e todas sobreviveram, em que cada uma delas tem um retrato de uma dos membros da família. Desde o Maximiliano, a esposa, os filhos do primeiro casamento, as meninas, né, as 6 meninas. E tem uma história engraçada no diário de uma delas, acho que a Mariana que comenta, que elas foram visitar a manufatura de porcelanas de Munique, e chegando lá, elas viram que tinham xícaras com o retrato delas. E elas ficaram super espantadas, porque elas não sabiam que tinha sido feito, a partir de um retrato delas, uma xícara. E que eram vendidas esses conjuntos da família. Elas falaram, que coisa extraordinária, tem um retrato nosso em cada xícara. Elas nem sabiam. E aqui a gente tem uma árvore simplificada, em que então, né, como eu falei, a gente tem o Maximiliano com as filhas que agora vão interessar mais para a gente, e desse lado do primeiro casamento a gente vai entrar na questão da Augusta, da mãe da Amélia, como foi essa história. Então, esse é um retrato bem raro, é uma aquarela dela, bem jovem, em que o que aconteceu, ela era filha do Maximiliano José, ele era o príncipe eleitor da Baviera, essa família grande, esse monte de meninas, e
A Augusta Amália, quando chega em 1806, ela está com 16 anos. É isso, né? Não, 17. Ela está com 17 anos já. Quando a gente tem uma situação muito complexa, que são as invasões napoleônicas. Então, em 1805 ainda, a Baviera acaba sendo subjugada pelos exércitos napoleônicos. E existe já um conflito entre a Áustria e a Baviera. A França vem e domina totalmente, né? Toda a Alemanha, Napoleão, na verdade, domina toda a Europa. E ele oferece um acordo para o pai dela, para o Maximiliano José. A ideia dele é a seguinte: ele queria casar o enteado dele, que era filho da esposa dele, da imperatriz Josefina, com o primeiro marido falecido, o Alexandre de Beauharnais, e ele tinha, então, um enteado, que era o príncipe Eugênio. E o príncipe Eugênio era muito rico, muito bonito, muito educado, tinha 1000 qualidades, mas ele não tinha sangue nobre, de verdade, né? Na verdade, o pai dele, o Alexandre de Beauharnais, até tinha sido um visconde, mas ele não tinha um sangue tão nobre assim, vamos dizer. E o Napoleão queria que os descendentes dos enteados dele tivessem um sangue mais azul. E a Augusta, como descendente de Wittelsbach, ela era descendente de uma dinastia muito antiga. E, além disso, ela tinha a fama de ser a princesa mais bonita da Europa. E o Napoleão gostava de superlativos, ele quis a princesa mais bonita na família dele. Até uns anos depois ele vai lamentar não ter casado ele mesmo com ela, porque ele se separa da Josefina e sai buscando uma noiva, mas aí o enteado já estava casado com ela. E aí o príncipe Eugênio, então, e a Augusta se casam em 1806, e em troca o Napoleão oferece que a Baviera não só ia ser poupada, né, de ser colocado uma pessoa da família Bonaparte ou um general no trono, como ela seria elevada a reino. Então é decidido que o Maximiliano José se tornaria um aliado, e a Alemanha ficava numa posição muito estratégica entre a França e a Áustria, que era o grande inimigo da França e também era inimigo da Baviera nesse momento. E, com isso, ele conseguia resolver vários assuntos. Em poucos dias, isso tudo é negociado. A Augusta não tem muito como dizer não, né? A princípio, ninguém está muito feliz com esse casamento, porque a diferença entre os dois era muito grande, não de idade, mas de status, né? Ela era uma Wittelsbach, ele era enteado do Napoleão, que não era uma nobreza reconhecida, mas não tinha como dizer não para o Napoleão. Então, em janeiro de 1806, eles se casam. E esse é o famoso quadro do casamento deles, que é muito curioso, porque os dois estão aqui em pé, e como já era costume naquela época, ela se casa de branco, e sentados aqui nesse palcozinho, a gente tem os personagens principais, na verdade, né? Que são Napoleão, Josefina, e o agora rei da Baviera, Maximiliano José, com a nova rainha Carolina. Carolina está de preto porque ela era contra esse casamento, ela achava que era um desmerecimento Augusta ter que se casar com um filho da Josefina, que não era reconhecida na nobreza, na realeza, como os Wittelsbach. Então, o Maximiliano se torna rei, e ele vai ser rei a partir do casamento da Augusta, 1806, até a morte dele, em 1825. Com isso, a Baviera se torna um reino. A Carolina se torna a primeira rainha da Baviera. Tem uma questão, porque ela é protestante, mas pelo menos os filhos foram criados como católicos, e a Baviera é um reino muito católico. Então, ela tem que se esforçar muito para ser aceita pelo povo, e o fato dela só ter tido filhas mulheres também na época não era muito bem visto, então ela teve alguns problemas para ser aceita pela população, mas enfim. Quando o Maximiliano José morrer, em 1825, o próximo rei vai ser o filho dele mais velho, né? O Luís vai se tornar Luís I da Baviera, e ele vai ser o tio da nossa Amélia, e vai ser quem vai concordar com o casamento dela com Dom Pedro I, porque ele vai ser, então, como rei, o chefe da dinastia. O avô já vai ter morrido quando for negociado o casamento dela, e ele vai ser, então, o rei que vai
em 1829, né, 4 anos depois da morte do pai, nas negociações do casamento. A Augusta, que era princesa da Baviera a partir do momento, né, que o pai vira rei, ela se casa com Eugênio e eles assumem o vice-reinado da Itália. Itália não é o que a gente hoje entende como Itália, era só o norte da Itália, então a região que pega de Milão até Veneza e um pouco até mais para baixo, mas era uma região muito rica, porque pega o Vale do Pó, e uma região muito bonita também, porque pega os lagos, né, perto dos Alpes, o Lago de Como, uma paisagem muito bonita, e eles vão, então, para a Itália, logo depois do casamento, em 1806, e lá eles são vice-reis em nome do Napoleão, porque o Napoleão já tinha conquistado esse norte da Itália, e o Napoleão era o rei da Itália. E o Eugênio e a Augusta se tornam vice-reis. Eles têm uma corte lindíssima, são muito ricos, muito poderosos, né? Porque é um espelho do poder, da riqueza do Napoleão. E eles vão viver lá até 1814. Com a queda do Napoleão, automaticamente a gente vai ter também a queda deles. Eles vão ter que deixar a Itália e fugir, porque os inimigos do Napoleão, em 1814, vencem, né? Os aliados vencem. E aí, então, a gente passa a ter uma situação em que, para eles, não é mais seguro continuar na Itália. Embora eles fossem muito queridos, etc., a Áustria domina o norte da Itália e eles são obrigados a fugir. E, chegando na Baviera, eles vão ser acolhidos, em 1814, pelo pai dela, que ainda era vivo, pelo Maximiliano José, e ele gosta muito de Eugênio, eles falam francês, eles têm interesses em comum, e com isso, um pouco depois de 1817, eles recebem o título de duques de Leuchtenberg e príncipes de Eichstätt. Leuchtenberg era um ducado extinto, e que então o rei repassa para a filha e para o genro, e Eichstätt era uma região de caça muito importante, e que eles então compram esse principado e com ele junto o título. Então, a gente está aqui na Augusta, e a Augusta, então, vai se casar com o Eugênio. Esse era o príncipe Eugênio já mais velho, né? Duque de Leuchtenberg, príncipe de Eichstätt e não mais vice-rei da Itália. Ainda na Itália, eles vão ter os primeiros filhos, vão nascer na Itália, aí depois os outros já nascem em Munique, quando eles já estão no exílio em Munique. Esse quadro fofo são os primeiros 5 filhos, então a gente tem aqui a Josefina, que é a mais velha, aqui a Eugênia, aqui é o Augusto, o primeiro filho homem, que nasce em 1810, a nossa Amélia, que nasce em 1812, e a Teodolinda. E falta ainda um pequenininho, o Max, mas ele só vai nascer depois que esse quadro ficou pronto. A filha mais velha, Josefina, recebe o nome da avó, da imperatriz Josefina da França, e ela vai se tornar, por casamento, futuramente, rainha da Suécia e da Noruega. A Suécia e a Noruega, nessa época, já era a dinastia Bernadotte, que era a partir do general Bernadotte, que tinha sido da época ainda do Napoleão. E ele se mantém no trono da Suécia, mesmo com a queda do Napoleão, etc. Inclusive, ele nem é mais aliado do Napoleão. A segunda filha, Eugênia, ela se casa em Hohenzollern-Hechingen, que é relativamente perto de Munique, não é assim, 2 dias de viagem chegava. Ela se casa com um príncipe e ela não tem filhos. Ela acaba se tornando uma grande... As pessoas até hoje na cidade, em Hechingen, onde ela vivia, acham que ela foi santa, que ela foi uma pessoa muito, muito especial, ela ajudou muito os necessitados, foi uma pessoa muito querida, muito doce, morreu relativamente cedo de tuberculose, assim como a avó dela. O Augusto, que era duque de Leuchtenberg, a partir da morte do pai, ele também vai se tornar duque de Santa Cruz, quando ele acompanha a Amélia numa viagem para o Brasil, na viagem do casamento dela, Dom Pedro I dá o título para ele de duque de Santa Cruz, ele é o primeiro duque brasileiro. E depois, futuramente, ele vai se casar com a Maria da Glória, então ele vai ser também príncipe consorte de Portugal, mas ele morre muito cedo, com 24 anos, antes de completar 25, em março, o aniversário dele teria sido só em dezembro, e ele também morre muito jovem, não de tuberculose, ele tem uma infecção de garganta,
que na época não tinha antibiótico, não tinha como curar, então ele acaba morrendo muito jovem. Ele se casa com a Maria II depois da morte do Dom Pedro. Ela era princesa da Beira, princesa do Grão-Pará, foi rainha de Portugal a partir da morte de Dom João VI, da abdicação do Dom Pedro, e o primeiro marido dela é o Augusto. Mas eles ficam casados só há 2 meses. Como eu expliquei, ele teve essa infecção na garganta, morreu muito cedo, e ela, então, não chegou a ter filhos com ele. Mas ela foi, por um tempo, esposa do irmão mais velho da Amélia. Aí chegamos na nossa Amélia, que nasce em 1812. Então, os títulos dela, a princípio, são princesa de Leuchtenberg e Eichstätt. Depois, ela se torna imperatriz do Brasil a partir de 1829, quando se casa com Dom Pedro. E em 1831, quando Dom Pedro abdica, ele assume o título de Duque de Bragança. E ela também passa a ser Duquesa de Bragança, que era o primeiro título, né, abaixo de imperador e rei, dos quais ele tinha abdicado. E ela, então, o resto da vida dela, de 1831 até a morte, vai ser Duquesa de Bragança. A irmã mais nova da Amélia era a Teodolinda, ela vai se casar com o conde de Württemberg. Depois ele vai se tornar Duque de Urach, mas ela já vai ter morrido. Ela também morre de tuberculose relativamente cedo, mas pelo menos ela teve tempo de ter 4 filhas. E o caçula dos Leuchtenberg, né, o irmão mais novo da Amélia, é o Maximiliano, que se torna o terceiro duque quando o irmão mais velho morre aqui em Portugal. E ele acaba se casando com uma filha do czar e ele entra, então, para a família real da Rússia. Não é a linha sucessória, claro, do trono, mas ele acaba se tornando um príncipe Romanovski. E, com isso, o ducado de Leuchtenberg se dilui dentro da realeza da Rússia. Ele morre também cedo, também de tuberculose, e ele faz uma estadia na Ilha da Madeira. E ele é uma das primeiras pessoas da família que vai para a Ilha da Madeira tentar se curar da tuberculose. E ele volta muito bem. E isso vai influenciar depois quando a Cici vai também se tratar de saúde. Bom, Amélia, em 1829, ia completar 17 anos e existia uma questão que era a busca de uma segunda esposa para Dom Pedro, porque a imperatriz Leopoldina morreu em dezembro de 1826, ela teve uma infecção muito grave, ela estava grávida, chega a perder o bebê, morre dessa infecção, não tem nada a ver com pontapés, maus tratos, etc. Isso já está estudado, comprovado. No ano passado, saiu a reedição saíram os 2 livros do Paulo Resulti reeditados, Dom Pedro e Dona Leopoldina. E nos 2 entraram os laudos feitos a partir de uma documentação inédita que a gente descobriu sobre a morte de Dom Pedro. E sobre a morte da Leopoldina, o mesmo médico que fez esse estudo também estudou a causa da morte da Leopoldina com todos os boletins da época, com todos os relatórios e chegou, enfim, a grandes novidades. Então, é interessante porque a gente tem agora uma documentação definitiva sobre isso. Bom, então, voltando para a nossa árvore, Amélia, em 1829, se casa com Dom Pedro I, que estava viúvo da Leopoldina. Ela vai para o Brasil, em 1829, com 17 anos, e ela se torna, com isso, a segunda imperatriz, assume os enteados dele, né? Assim, da mesma forma que a rainha Carolina tinha assumido os filhos do Maximiliano José, ela, quando vai para o Brasil, ela assume os enteados filhos de Dom Pedro com a Leopoldina. As crianças eram pequenas, na verdade, a Maria da Glória era maiorzinha, já tinha 10 anos e já era rainha de Portugal, pelo menos em título. E aí a gente tinha em seguida a Januária, que tinha 7, a Paula tinha 6, a Francisca ia fazer 5 e Dom Pedro ia fazer 4. Então eles eram todos, né, uma escadinha. Não, a Francisca já tinha completado 5, mas enfim, eram todos muito pequenos e ela assume esses enteados totalmente de alma e coração. Dom Pedro e Dona Amélia vão ter só essa única filha, que é a princesa Maria Amélia, e ela já nasce no exílio, porque em 1831, quando Dom Pedro abdica do trono, eles vão para a França.
E aí Dona Maria Amélia já nasce no dia 1º de dezembro de 1831, em Paris, no exílio, depois da abdicação. Ela só vai ser reconhecida como princesa brasileira quase 10 anos depois, porque ela foi concebida ainda enquanto Dom Pedro era imperador do Brasil. Mas isso só é decidido já no reinado de Dom Pedro II, depois que Dom Pedro II é coroado e assume realmente, né, o segundo reinado. Então, a gente tem aqui esse lado da família com Dona Amélia e a única filha, e agora a gente vai voltar para esse lado dos filhos do segundo casamento do Maximiliano José para chegar daqui a pouco na Cici. Então, a gente tinha falado da Sofia, lembra que eu contei que era o segundo par de gêmeas, elas não eram idênticas, a Sofia era muito bonita, ela inclusive foi retratada na Galeria da Beleza, que era uma galeria com as mulheres mais bonitas da Baviera, foi uma encomenda do rei Luís I, e ele inclui, das 8 irmãs que ele tinha, ele inclui a Sofia nessa galeria, porque ela era uma beldade no seu tempo, e ela então é retratada nessa galeria. Ela era muito inteligente, muito alegre, muito bonita, gostava de escalar nos Alpes, de fazer caminhadas e tal, e quando chega na época dela se casar, fica decidido que ela vai se casar com o arquiduque Francisco Carlos da Áustria. Bom, ele era um irmão mais novo da Leopoldina, que não era muito saudável. E o problema é que não era só fisicamente, ele sofria de epilepsia, ele tinha várias questões, mas ele também mentalmente tinha alguns problemas, porque os pais dele, da Leopoldina, eles eram primos muito próximos, eles eram primos pelos 2 lados muito próximos. Então, de todos os irmãos da Leopoldina, vários deles eram muito doentes. E mentalmente também. E era o caso desse Francisco Carlos. O irmão mais velho, Fernando, que era imperador, era pior ainda. Mas foi uma coisa muito triste esse casamento dela, porque, embora ele fosse um arquiduque da Áustria, tivesse uma posição importante, o único consolo deles era que provavelmente os filhos deles herdariam o trono da Áustria. Aqui a gente tem um retrato da família da Leopoldina quando eles eram todos pequenos. Então aqui a gente tem o pai e a mãe da Leopoldina, aqui a irmã mais velha, Maria Luísa, e aqui a Leopoldina. E do lado dela a gente vê esse irmão que vai acabar se casando com a Sofia. Então aqui a família Habsburgo, esse é o irmão mais velho que vai ser imperador, mas ele é ainda mais doente do que o irmão mais novo. Os outros meninos morrem. E aí, como ele não consegue gerar herdeiros, então recai sobre a Sofia a responsabilidade de gerar um herdeiro para o trono, porque todos os outros descendentes são mulheres e os outros 2 pequenos morrem. Depois de várias tentativas de engravidar e perder bebê, demora muito, na verdade, acho que são 4 anos que ela vai perdendo bebê sucessivamente. Finalmente, em 1830, nasce o primeiro filho, Francisco José, que vai ser o futuro imperador da Áustria, que vai se casar com a Cici. Então, a gente tem aqui a Sofia, mãe do Francisco José, né? A Charlotte da Baviera, lembram dela? Era aquela irmã pequena da Augusta. Peraí, vamos voltar. A Augusta, mãe da Amélia, tinha uma irmã mais nova chamada Charlotte. A Charlotte tinha casado com um sujeito que nunca consumou o casamento, que deu muito errado, acabaram anulando. E aí, ela acabou sendo cogitada para se tornar a 4ª esposa do pai da Leopoldina. A mãe da Leopoldina morreu, a primeira madrasta morreu, a segunda madrasta morreu. E aí, então, ela se torna a... Não, desculpa. A primeira esposa dele morre, a mãe da Leopoldina morre, a madrasta morre, e aí ele se casa em 4ª núpcias com a Charlotte. Quando a Charlotte chega na Áustria, ela passa a chamar Carolina Augusta, né, que é o nome mais chique para ser imperatriz, e com isso a gente já tem no casamento do Francisco I com a Charlotte nova, Carolina Augusta, esse retrato muitas vezes é confundido como sendo a Maria da Glória, não é, obviamente. A gente vai ter essa primeira, nessa geração, já essa primeira junção de Habsburgos com Wittelsbach.
Então, a gente tem aqui o Francisco José com a Charlotte, a Carolina Augusta, e aqui a gente vê a Sofia, que já está casada com o irmão da Leopoldina. A Leopoldina já morreu nessa altura. E aqui a gente tem a Maria Luísa, a irmã mais velha da Leopoldina, com o filho dela, o rei de Roma, que acaba falecendo muito cedo. E esse é o irmão mais velho que não tem filhos, o Fernando, que se torna imperador com a morte do pai. Então aqui a gente já tem essa convivência das duas irmãs, a Charlotte, do primeiro casamento do Maximiliano, e a Sofia, que era a irmã dela mais nova, meia-irmã mais nova. Então, a Charlotte e a Sofia, elas passam a conviver na corte da Áustria, são duas meias-irmãs. Bom, e aí a gente chega na irmã mais nova, daquelas 6 meninas, da Melise Bibama Lolô, que é a última Lô do Lolô, que é a Ludovica. A Ludovica, ela era princesa da Baviera, ela era mais nova, porque a pequenininha, né, a Maximiliana, morreu. E aí, então, tem várias questões. As irmãs casaram todas muito bem, e a ideia é que ela se case na Baviera, primeiro, para ser um agradecimento àquele ramo da família que apoiou a ascensão do pai dela, como herdeiro da Baviera, para ela ficar perto da mãe, porque a mãe era muito mais nova que o pai, então, em algum momento, o pai iria morrer e ela acabaria sendo a única das filhas que ficaria perto da mãe, e começam a tratar o casamento dela. Só que quando ela vai para o casamento da Sofia para a Áustria, ela conhece lá o Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, e eles se apaixonam. E eles querem muito se casar, ele era filho do rei Dom João VI, então, a princípio, ele poderia ser um candidato, né? Mas eles não só não queriam Dom Miguel, porque tinha tido toda uma questão política, ele tinha feito alguns levantes contra Dom João VI, já tentando recolocar o absolutismo, e ele, então, estava na Áustria meio de castigo, como a ideia realmente era que ela se casasse e ficasse na Baviera perto da mãe, e não que ela se tornasse infanta em Portugal, ou rainha, né? Quando ele usurpou o trono, ela teria se tornado rainha de Portugal. Então, não ocorre o casamento entre eles, e então, forçado o casamento entre a Ludovica e esse duque Maximiliano na Baviera. Eles vão ser os pais da Cici. E é um casamento muito difícil, porque nenhum dos dois queria, eles se conheciam desde pequenos, eram primos, nenhum dos dois foi muito... nenhum dos dois estava de acordo com esse casamento, foi realmente uma coisa forçada. O Maximiliano, ele era uma pessoa muito boêmia, muito alegre, ele gostava de viajar, ele gostava de música, ele tocava cítara. A cítara era um instrumento meio de ciganos, e ele introduz a cítara na corte, ele até acaba sendo conhecido como Max Cítara. E ele viaja para o norte da África e traz pessoas para mostrar como eram, né, os povos do deserto, mas ele casa e eles têm que ter filhos, eles têm, né, um monte de filhos, na verdade, mas ele não é um pai muito presente, ao contrário do que a gente vê, né, nos filmes de 1950, ele não é exatamente um pai super presente. Mesmo assim, eles têm muitos filhos, esses são todos os irmãos da Cici, então aqui a gente vê a Matilda, pequenininha, esse chama Maximiliano por causa do bisavô, o Carlos vai ser um médico muito importante, ele é afilhado do Carlos Teodoro, do tio, a Helena, que era para ter casado com o imperador da Áustria, o Luís, que é o herdeiro, vamos dizer assim, e a Sofia e a Maria. A Sofia quase se torna rainha da Baviera. Tem um vídeo aqui no YouTube, no canal do Paulo Resutti, que eu fiz a semana passada, contando a história do rei Luís II da Baviera, e eu falo sobre o noivado entre ele e a Sofia, mas o noivado nunca vira casamento. E chegamos na Cici, que nasce em 1837, na noite de Natal, no dia 24 de dezembro à noite. Ela é um presentinho de Natal, e ela acaba se tornando imperatriz da Áustria muito cedo, quando
na verdade, a ideia era que a irmã dela, mais velha, Helena, que estava sendo preparada para se casar com o primo, que já era desde 1848 imperador da Áustria, a ideia era que a Helena se casasse. Helena, aquela ali, né, que eu mostrei para vocês, essa daqui, e a Helena tinha toda a educação e o porte e o preparo para se tornar imperatriz. E então, acredito que uma parte de vocês conhece a história, a Sissi tinha uma personalidade mais indomável, mais livre, ela também tinha mais liberdade, porque ela não estava sendo preparada para casar com ninguém tão importante, ela adorava cavalos, ela adorava as montanhas, ela tinha uma vida muito mais livre, a família passava grandes temporadas nesse palácio de Possenhofen, fora de Munique, só o inverno que eles passavam no palácio da cidade, que era vizinho do palácio da Amélia, dos pais da Amélia, até que então a gente tem a ideia de que é necessário que o Francisco José se case, né? Em 1848 ele assume o trono. Em seguida, tem um atentado contra ele, que ele quase acaba perdendo a vida. E aí é decidido que o mais rápido possível ele se case e tenha herdeiros. Então, é feito uma comemoração na Kaiservilla, em Bad Ischl, que é na Áustria, fronteira com a Baviera, em que ele iria, então, oficializar o noivado dele com a Helena, como já estava meio combinado. Em parte, essa ideia de juntá-lo com a Helena era quase que uma compensação para Ludovica, que foi a que casou tão pior entre todas as irmãs. Então, embora ela tenha se casado com aquele primo que ela nem gostava muito e ficado na Baviera, pelo menos uma filha dela se tornaria, então, imperatriz da Áustria. E por isso, já estava meio acertado que era Helena. Elas vão para Bad Ischl e, como eu estava falando, a Sofia está procurando a noiva para o filho, está tudo meio acertado com a irmã mais nova, a Ludovica. A Ludovica vai para Bad Ischl, levando as duas meninas mais velhas, a Helena e a Sissi. E aí o Francisco José, quando vê a Sissi, se apaixona por ela. A gente não sabe até que ponto, né, toda aquela parte romântica que a gente vê nos filmes, que eles se encontraram, ele não sabia quem ela era. É pouco provável, porque eles tinham contato, né, as duas irmãs eram muito próximas, existia esse contato muito grande entre a Baviera e a Áustria, então não é que ele não conhecia as primas. E o Francisco José acaba se decidindo, tá bom, né? Eu tenho que casar com alguém, mas eu não quero me casar com a Helena, eu quero me casar com a Sissi. Isso é uma grande humilhação para Helena, realmente. Depois ela vai se casar na casa de Tournon-Taxis, que é na nobreza alemã, vai ter vários filhos, é uma família muito rica até hoje, mas lógico, né? Foi uma mudança de planos de última hora. E aí, em 24 de abril de 1854, no ano seguinte, acho que eu não falei, né, que esse encontro foi em 1853. Em 1854, então, a Sissi e o Francisco José se casam em Viena, numa cerimônia maravilhosa. Ela chega numa carruagem de Cinderela e ela se torna, então, como eu falei, ela nasceu em 37, ela tinha 16 anos em abril de 54. Ela era realmente muito jovem. Eles conheceram, né, se encontraram, decidiram o casamento, ela estava com 15 e ela se casa com 16. Logo, começa a ter filhos, e aí a primeira filhinha que eles têm, que recebe o nome da sogra dela, da Sofia, sogra e tia, a pequena Sofia, ela morre durante uma viagem que eles fazem para a Hungria. E aqui a gente tem, então, um retrato que ela já está com os dois outros filhos, né, a Gisela, o Rodolfo, e a Sofia está num retrato na parede porque ela já tinha morrido, ela morre com 3 aninhos de idade. E a Sissi não só se sente muito culpada, como ela é culpada pela morte da filha pela corte, porque ela que insistiu para levar as meninas nessa viagem, e no fim a Sofia pequenininha acaba morrendo. Esses vão ser os 4 filhos que eles vão ter. Então, a Sofia, que morre com 2 aninhos, a Gisela, que é a segunda, que acaba se casando com um primo na Baviera, o Rodolfo, que deixa uma filha, mas não tem sucessão para o trono, e
e acaba morrendo de uma forma muito trágica, que até hoje é discutido se foi um assassinato, se foi um suicídio, enfim. E a Maria Valéria, que é bem mais nova, e que é a última filha, e que é a filha preferida da Sissi, e que acaba podendo se casar com quem ela escolhe, o que era muito raro para uma mulher naquela época. A Sissi, como imperatriz, ela logo se sente muito sobrecarregada com todos os compromissos, com todo o protocolo, com todas as exigências, e ela começa a se refugiar cada vez mais nos esportes. Ela tinha uma preocupação muito grande com a forma física, com dietas, em não perder, né, a cintura, a forma, tudo isso. A gente tem relatos das horas e horas e horas que ela passava cavalgando, fazendo ginástica, nadando em lagos gelados. Ela tinha uma forma física incrível, uma força muito grande, mas ela se alimentava de uma forma muito restrita, e aos poucos toda essa tentativa de controlar o próprio corpo e a própria figura foi se tornando uma coisa um pouco exacerbada, meio doentia. Ela acaba adoecendo, existe indício de que talvez fosse um começo de tuberculose, talvez fosse uma estafa nervosa, talvez fosse alguma doença psiquiátrica, mas ela então sai da corte e vai até o ponto mais tropical da Europa, que é a Ilha da Madeira. E ela então vai, assim como aquele irmão da Amélia mais novo, Maximiliano, e fica durante um tempo na Ilha da Madeira. Ela se recupera muito bem, volta para a Áustria, e começam algumas viagens frequentes para vários lugares onde ela consegue fugir um pouco dessa pressão da corte de Viena. Em 1867, ela se torna a rainha da Hungria, que é uma vitória política pessoal dela, porque ela se engaja nessa ideia de que a Hungria tivesse um estatuto diferente dos outros lugares do Império Austro-Húngaro. Ela, então, se torna a imperatriz da Áustria e rainha da Hungria. Ela aprende húngaro, ela só fala com a filha mais nova em húngaro, ela tem uma paixão pela Hungria muito grande, o que acaba tendo certos problemas, porque outros territórios do Império também querem ter a mesma autonomia da Hungria, e isso acaba sendo muito complicado de administrar. E quando a gente chega em 1898, ela, então, já mais velha, embora ainda sempre muito magra, muito elegante, viajando muito, acaba sendo assassinada em Geneve. Um anarquista que estava querendo matar alguém da realeza para chamar atenção para o movimento anarquista. Ele tinha, na verdade, a ideia de matar uma outra pessoa, e aí não deu certo. Quando ele sabe que a Sissi está lá, ela está indo para um navio para fazer um passeio pelo Lac Léman, ele chega com uma lima, praticamente, né, uma ferramenta bem afiada, e espeta no peito dela. O furo é tão pequeno e ela está com um espartilho tão apertado que ela não percebe o que aconteceu. E aquilo segura o sangue durante um bom tempo, até que ela desmaia, porque, na verdade, ela está morrendo. Aí levam ela de volta para o hotel e ela acaba falecendo no hotel onde ela estava hospedada, na Suíça. Francisco José ele ainda vive muito mais que ela. Ele passa os seus últimos anos ainda sem herdeiros diretos, né? Ele tem, na verdade, um sobrinho, que é o Francisco Ferdinando, que é o herdeiro dele, porque o filho morreu só com uma filha. E a gente vê nos gabinetes de estudo dele, em todos os palácios, sempre tem um retrato da Sissi. Ele foi a vida toda muito apaixonado pela esposa. E aí a gente chega, depois da morte dela, de tudo isso, na criação do mito da Sissi, que foi uma coisa que surgiu já nos anos 1950. Então, a trilogia dos filmes, né? Sissi, Sissi Imperatriz, Sissi Seu Destino, que imortalizaram a figura da Sissi na pessoa da atriz, da Romy Schneider, lindíssima, deslumbrante, personificou a imperatriz de um jeito inesquecível por gerações. E, lógico, de uma forma muito romanceada, muito idealizada, mas que correspondia muito ao gosto da época, porque a gente estava no pós-guerra e a Alemanha tinha acabado de sair, né, dos horrores da Segunda Guerra, do nazismo, de toda aquela questão do extermínio, e era preciso recuperar um pouco a imagem do país,
nem que fosse internamente. Então, a Romy Schneider foi meio que um sopro de vida, de ar fresco nesse momento de, né, oh, que linda a nossa princesa, que foi imperatriz, os Alpes, a natureza, os lagos, o amor, o romantismo, para tentar voltar para o século XIX e pular um pouco essa lembrança desse passado tão negro, tão tenebroso, que as pessoas estavam querendo esquecer. Então, assim, as pessoas se agarraram na Romy Schneider, ela depois até lamenta esse papel que ela representou da Sissi, porque isso ficou tão impregnado nela que atrapalhou muito a carreira dela poder encarnar outros personagens, porque todo mundo olhava para a Romy Schneider e enxergava a Sissi. E as pessoas se apaixonaram pela Romy Schneider achando que estavam se apaixonando pela Sissi. E a coisa ficou tão misturada que a gente tem um mito que sobrevive. As pessoas vão hoje para Viena e a gente ainda tem todo esse culto à Sissi, essa coisa meio fanática, em que se misturam a Sissi com a Romy Schneider, né? Então, por causa desse mito, desse interesse, dessa história, dessa ligação toda, aqui eu acho essa imagem linda, são eles chegando em Veneza, esse fascínio que a Sissi ainda exerce, né, sobre todos nós há tantas gerações. Eu e Paulo Resulti fizemos esse livro, que foi editado pela Leia Brasil e foi lançado ano passado no Brasil, 2022, que é Sissi, O Último Brilho de uma Dinastia, em que a gente começa um pouco para trás os Habsburgos, fala sobre a Leopoldina, sobre a família, lógico, né, o cerne do livro é a Sissi, mas depois tem uma parte muito interessante em que a gente continua com a história dos Habsburgos e o que foi depois, né? Então, depois da morte dela, por isso que é o último brilho de uma dinastia, porque depois disso a gente vai ter, com a Primeira Guerra Mundial, a queda do Império Austro-Húngaro, a Áustria é extremamente reduzida, vira uma república, mas essa família Habsburgo vai ter pessoas extraordinárias ainda, fazendo coisas muito interessantes, como o próprio Otto de Habsburgo, que é o mais famoso deles, que vai ter uma influência, inclusive, na formação da Europa como a gente conhece hoje, né? A comunidade europeia, essa coisa toda da integração europeia, ele vai ser uma pessoa essencial para isso. Então, a continuação do que foram esses descendentes, essas outras pessoas. Então, é isso que eu queria contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se tem perguntas. Se alguém depois lembrar de alguma coisa ou quiser fazer algum comentário, eu deixo aqui embaixo o meu e-mail. E queria agradecer para vocês pela atenção. Tentei não passar de 1 hora, não sei se eu consegui, da hora que eu comecei a falar até agora. Mas é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, estou super tranquila. Cláudia, parabéns. Está todo mundo aqui no chat parabenizando. Tem gente assistindo da Califórnia, de Portugal, vários lugares, Brasil, enfim. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você falou de uma das pessoas dessa família, que é Bernadotte. Essa é ainda a família da Suécia? Eles são ainda... Então, essa família foi praticamente a única família que se manteve no trono até hoje. São descendentes, então, na verdade, o atual rei da Suécia, ele é descendente da irmã da Dona Amélia. A gente tem uma linha direta desde esse general Bernadotte até o atual rei. São exatamente eles. Por isso que a gente tem, inclusive, tantas coisas que pertenceram à Dona Amélia hoje na Suécia. O arquivo dela, as tiaras dela, as joias, fotos, retratos, dezenas de coisas. Quando ela faleceu, a única irmã ainda viva era essa irmã da Suécia. Então, ela pede para que essa irmã assuma todas as obras de caridade, o hospital que ela fundou em nome da filha, tudo passa a ser responsabilidade da irmã, rainha da Suécia, que cria uma fundação. Em contrapartida, ela fica com todas as joias mais importantes da irmã. Então, a gente vê, por exemplo, a rainha Silvia usando aquela tiara Bragança, que tem os diamantes maravilhosos. Bragança é porque foi um presente do Dom Pedro para Amélia. Então, por isso que é conhecido como tiara Bragança. Certo. Uma pergunta do Gui.
Maia de Gui, Loureiro? quer fazer a pergunta? Você tem microfone? Eu sei que ele estava sem câmera, agora não sei se ele está sem... Gui, você está aí? Eu vou ler enquanto isso, Cláudia. Se ele aparecer, ele gostaria de perguntar o seguinte: o primeiro casamento de Dom Pedro foi com uma filha do imperador da Áustria, o segundo com Amélia de Leuchtenberg, filha de um homem recém-nobilitado com o título de duque. Portanto, a diferença de estatuto entre as duas senhoras, embora possa inicialmente passar despercebida, era enorme. Tem alguma teoria sobre como explicar a dificuldade de Dom Pedro para casar em segundas núpcias com alguém com o estatuto mais próximo de uma filha de um imperador da Áustria? Nossa, uma pergunta super interessante. Então, não é uma teoria, na verdade, isso é bem comprovado. A questão é a seguinte: a Leopoldina já tinha dado herdeiros para o trono, né? Então, ele já tinha tido uma esposa com o estatuto de filha de um imperador, sem dúvida, e quando ele procura a segunda esposa, ele acaba sendo menos exigente em relação ao quesito nascimento, vamos dizer assim. Porque para ele, nesse momento, era mais importante que fosse uma noiva muito bonita, ele fazia questão de beleza, ele queria uma moça jovem, muito bonita, e, na realidade, ele não tinha também tantas opções para escolher, pelo contrário. Era uma coisa muito complicada alguém se dispor a ir para o Brasil, se tornar imperatriz, assumir 5 enteados. O relacionamento de Dom Pedro com a Marquesa de Santos era público e notório mesmo na Europa, e o fato de ter uma amante não seria impedimento nenhum, era uma coisa muito comum até, mas o fato dele ter reconhecido a filha que eles tiveram, a Duquesa de Goiás, isso sim foi um grande escândalo. Ele ter colocado a Marquesa de Santos como dama da Leopoldina, toda a humilhação que a Leopoldina passou, isso acaba sendo realmente um problema a mais. A gente tem que lembrar que a Leopoldina, sim, se casou com Dom Pedro e foi para o Brasil, mas ela foi numa posição provisória. Dom João VI, na época, era o rei de Portugal. A corte estava no Brasil por contingência, por causa das invasões napoleônicas, e o intuito era passar algum tempo ainda no Brasil e voltar para Portugal. Então, a Leopoldina se casa com Dom Pedro como príncipe herdeiro de Portugal. Ela iria voltar para a Europa e ser uma rainha europeia. Amélia não. Amélia vai para o Brasil para nunca mais voltar. Ele ter abdicado, eles terem voltado para a Europa foi um golpe do destino. Ela casa e se despede para nunca mais voltar. E ir para o Brasil não era uma coisa que você, né? Vou fazer uma visitinha para minha família. Não. Então, assim, era uma despedida para sempre, uma responsabilidade imensa, uma corte que se sabia dominada pela amante, pela família da amante, então existia toda uma questão que muitas princesas tinham declinado da oferta de se tornarem imperatrizes do Brasil. E quem acaba aceitando a Amélia, realmente ela tem um estatuto completamente diferente do da Leopoldina. Mas foi quem aceitou, ela era muito bonita e ela vinha de um reino católico e constitucional. Não tinha tantas opções assim, católicos e constitucionais nesse momento. Então, ela tinha algumas vantagens que pesavam mais do que essa falha, né, na genealogia dela. Não sei se ficou claro. Sim, muito claro. Muito obrigado, Cláudia. Parabéns pela palestra. Obrigada. Perguntas? Cláudia, o Bruno fez uma pergunta que é uma continuação da pergunta do Gui, que é como é que convenceram a Amélia de casar com Dom Pedro? Olha, ela levou 3 dias pensando para decidir, não foi tão fácil. Na realidade, para ela, o que pesou muito foi a posição da família dela na corte da Baviera. Porque justamente como o pai dela não era de uma nobreza tão reconhecida, como eles eram descendentes da Josefina, num mundo em que depois que o Napoleão cai, isso já não tem mais nenhum peso, eles eram tratados de uma maneira muito discriminada. Então, assim, tem situações, por exemplo, que a família
da Augusta, né? Sentava numa mesa, era servida com talheres de ouro, e a Augusta podia sentar com o pai e com as irmãs. Mas o príncipe Eugênio era sentado numa mesa do lado com talheres de prata, para ficar bem claro que ele não era reconhecido como um membro da realeza. Realeza essa que só virou realeza porque foi levada pelo Napoleão, mas enfim, eles eram muito ciosos da dinastia Wittelsbach. E essa injustiça, vamos dizer assim, no tratamento em relação ao pai, depois que o pai morre, em relação ao irmão, faz com que ela aceite o casamento com Dom Pedro, porque isso vai transformá-la em imperatriz. E dentro da hierarquia da nobreza da realeza, como imperatriz, ela estaria acima, inclusive, do próprio tio, que era tão mesquinho com a família dela. Então, ele teria, por exemplo, que beijar a mão dela, porque ela era uma imperatriz, ele era só um rei. E ela acreditava que isso poderia favorecer o casamento dos irmãos mais novos, o tratamento deles na corte, e foi negociado que o irmão dela, querido, mais velho, Duque de Leuchtenberg, desde a morte do pai, o Augusto, iria acompanhá-la em viagem para o Brasil e seria feito Alteza Imperial. Na realidade, Dom Pedro dá para ele o título de Alteza Real, que é uma coisa até curiosa, mas porque ele achou que isso, talvez na Baviera, seria reconhecido sem ofender o tio. Então, o Augusto se torna o nosso primeiro duque brasileiro, Duque de Santa Cruz, com tratamento de Alteza Real, que é para que, então, voltando para a Baviera, ele tivesse um status maior e pudesse sentar, por exemplo, na mesa do rei e ser servido com talher de ouro, né? Para que existisse essa elevação do irmão e dos futuros duques de Leuchtenberg. Então, foi meio que uma negociação, tudo muito diplomaticamente, mas foi meio que uma negociação em que a Amélia se sacrificou pela família para que essa família tivesse uma certa elevação. Certo? Entenderam? Ok. Adi, você quer fazer seu... Gente, eu já liberei microfone e câmera de todo mundo, se vocês quiserem voltar com a câmera. Adi, você quer fazer seu comentário sobre o Demonão? Adi está aí. Depois, Ezequiel tem uma pergunta e a Naura. Então, vamos fazer nessa ordem. Bom, enquanto o Adi não aparece, é uma pergunta parecida, Cláudia, se o Demonão estava mal falado nas casas europeias. Muito mal tem esse falado. mito, né? Não era mito, não, era mal falado mesmo. Os jornais publicavam, as pessoas sabiam, era uma coisa. Tinha, lógico, um pouco esse preconceito, né, do exótico. Então, nossa, né, o imperador do Brasil, embora ele fosse da família Bragança, que era uma família também muito antiga na Europa, tinha sempre esse ponto do exótico do brasileiro. Mas sim, as pessoas sabiam, e inclusive o Metternich, o primeiro-ministro da Áustria, fazia questão que soubessem, porque o Dom Pedro era um desafeto do Metternich. Dom Pedro tinha doado 2 constituições, tanto a do Brasil como a de Portugal, e com isso ele contrariava todos os princípios da Santa Aliança que a Áustria defendia. Depois da queda do Napoleão, a gente tem essa ideia de restaurar o que era, né, a antiga Europa, e a ideia era justamente recoroar os antigos reis e abafar qualquer revolução. E as revoluções normalmente pleiteavam uma constituição. Dom Pedro, sem revolução nenhuma, por livre e espontânea vontade, tinha abdicado dos seus poderes absolutos e doado uma constituição para o Brasil em 1824 e uma para Portugal em 1826, quando o pai morre, ele abdica em nome da filha, depois de doar uma constituição. Então, para o Metternich, Dom Pedro era, assim, o demônio na terra. E então ele fazia questão de, o máximo que podia, né, assim, difundir todas as histórias, mesmo os boatos mais cabeludos. Então, as pessoas sabiam e ainda sabiam de boatos. Tanto que a Amélia, quando aceita, ela fala, né? Eu sei que falam coisas pouco recomendáveis sobre ele, eu estou consciente disso, mas já que eu estou fazendo um sacrifício, eu quero que seja em favor da minha família. Então, ela casa plenamente consciente, porque todas as princesas na Europa sabiam. A fama dele era péssima e talvez até pior do que a realidade.
Ezequiel, quer fazer sua pergunta? Ezequiel Vinícius. Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta. A Cici, como é que era o relacionamento com ela, com a Imperatriz Eugênia? A Cici com a Imperatriz Eugênia da França. Elas se encontram, não muitas vezes, mas existia uma coisa muito engraçada na época, que era uma certa rivalidade entre elas, porque elas foram contemporâneas, as duas eram consideradas, né, as mulheres mais bonitas do seu tempo, o que é sempre um pouco de exagero, né, porque tinha tantas mulheres, mas assim, pelo menos entre as rainhas, princesas, imperatrizes, elas eram consideradas as mais bonitas. Tem uma história de que elas teriam se encontrado e teriam, então, medido a cintura para ver qual que tinha a cintura mais fina, se era Eugênia, se era Cici. Enfim, tinha muito essa... Isso também era alimentado, né? A gente tem essa imprensa de tabloide desde sempre, então isso também era muito alimentado, essa rivalidade entre as duas. Mas, assim, elas não chegaram a conviver tanto para, sabe, poder falar num relacionamento. Existia, claro, um relacionamento protocolar, então cartas de gabinete, como a gente chama, quando alguém nasce, quando alguém morre e tal, mas elas não chegaram, assim, a ter uma convivência significativa. Naura, você quer fazer sua pergunta? Eu quero. É que eu fiquei curiosa com a história da descendência do Bernadotte, porque eu sabia da história do Bernadotte ser rei da Suécia foi convidado, né? Os reis da Suécia o adotaram como herdeiro e ele passou a ser o rei da Suécia. Aí, quando você falou em que os reis atuais são descendentes dele e tem uma ligação com a Amélia que eu não entendi direito, porque eu custei a conseguir entrar na live, então eu peguei o bonde andando, eu queria saber mais ou menos, se você me explicar. Não tem problema nenhum. Então, foi assim, o Bernadotte, ele assume realmente, né, o trono da Suécia, ele é adotado pelo último rei e ele, então, assume, mas ele se casa com a Désirée, aquela que tinha sido namorada do Napoleão, né, logo que ele chega na França, no sul da França, em Marseille, mas aí depois o Napoleão conhece a Josefina e desiste da Désirée, a Désirée acaba se casando com o Bernadotte. E eles, então, se tornam reis da Suécia. Eles são os primeiros reis dessa última dinastia. Mas eles não se dão muito bem, assim, o casamento deles é muito complicado. Então, assim que a Désirée tem um filho, ela volta para Paris e desaparece durante anos, assim. Ela só volta para o casamento do filho. Ela não quer pisar na Suécia, aquele frio, aquela escuridão, aquele marido, ela não quer saber de nada disso. Esse menino que nasce, o Oscar, ele é o único herdeiro e é preciso encontrar uma noiva para ele. E aí entra um grande problema. A maior parte das famílias, né, das casas reais da Europa, não querem que a filha se case com o filho dele, porque não reconhecem essa nobreza. É uma nobreza muito nova, o que eles chamam de nobreza parvenue. E eles não reconhecem. Né? No caso, a gente vai ter o príncipe Eugênio, ele tem os filhos, e ele é tão parvenu quanto o Bernadotte. Então, para ele, na verdade, casar uma filha com o herdeiro do trono da Suécia e Noruega, né? Na época os dois países eram juntos, para ele não é desdouro nenhum, pelo contrário. Então, de várias princesas que se procuram para casar com Oscar, ele não consegue, na verdade, encontrar uma noiva. Ele passa quase com o mesmo problema que o Dom Pedro por outros motivos. E aí, quando finalmente chegam na Josefina, que é a irmã mais velha da Amélia, ele gosta dela, ela gosta dele, e as famílias acham tudo ótimo. Né? Inclusive, o Bernadotte e o príncipe Eugênio se conheciam das batalhas, né, do período napoleônico. Então, a Josefina se casa muito cedo, ela casa com 15 anos, vai para a Suécia, e lá eles têm vários filhos, são 4 ou 5 meninos e uma menina. E ela se torna, então, quando a Désirée, quando o sogro morre, né, e o Oscar se torna rei,
ela se torna a segunda rainha da Suécia. A Josefina, irmã da Amélia, Josefina de Leuchtenberg, que tinha esse nome em homenagem à avó, imperatriz da França, Josefina, ela se torna, então, a segunda rainha da Suécia-Noruega. E aí, os filhos, netos, bisnetos, etc., vão dar continuidade a essa Casa Real Bernadotte, que é hoje a Casa Real da Suécia, e que hoje já tem 200 anos, e foi praticamente, desse período napoleônico, a única que sobreviveu. E então a gente tem essa ligação muito grande. E a Josefina, que era a irmã mais velha da Amélia, e a Amélia eram muito próximas, apesar da distância, elas conseguiram se visitar algumas vezes na vida, elas conseguiram se ver, elas mantiveram uma correspondência muito grande. E a Josefina é a mais velha, mas é a última a morrer. Então, durante toda a vida, elas são as duas únicas que chegam numa idade mais avançada. A Amélia morre em 1873 com 60 anos, e a Josefina morre só em 1876, depois dela, e ela ainda era mais velha. Então, assim, elas ainda pegam um final de vida em que elas conseguem ainda estar próximas. A Josefina, inclusive, vem para Portugal visitá-la uns 6 meses antes dela morrer. Então, deu para entender? Que agora eu estou sem a árvore aqui. Ok, tá ótimo, obrigada. Parabéns. Está me escutando? Obrigada. Augusto, agora é você. Tá certo. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudio. Obrigado primeiro pela palestra. Algumas são perguntas ou são comentários. Primeiro, eu gostaria de saber se o irmão da Dona Amélia, o Augusto, ele chegou a se casar com a Maria da Glória ou não. Depois, o Dom Pedro II, é verdade que ele conheceu a Cici em Paris, rapidamente, num café, ou se esse episódio não aconteceu? Outra pergunta, como é que... Aí é uma pergunta mais pessoal para as pessoas que estudam história, como a Cláudia, porque quando a gente começa a falar Habsburgo, depois tem os... Eu não sei fazer a pronúncia em alemão do Leuchtenberg, não sei fazer. E aí, Wissensblá e tal, e tu vai ver o pessoal todo daqui a pouco é parente, porque às vezes eu me lembro também, tem os bisnetos, netos da Princesa Isabel que chegaram a casar com a família real da Baviera, e esse pessoal todo é parente, e eu, quando vou ler os livros que você escreveu, que o Paulo escreve, a gente pega a árvore genealógica, fica meio perdido nos parentescos. E uma outra coisa que você comentou agora, quero agradecer a pessoa que perguntou da família da Suécia. Essa Desirê que o Napoleão namorou, que eu nem sabia que existia, ela é de Marseille, no caso? Porque eu estou morando em Marseille agora e tem uma estação do metrô que se chama Desiré Claire. E tem umas fotos na estação de pessoas que, para mim, parecem ser da nobreza. Eu nunca sei quem era. Eu estava louco para descobrir quem é esse pessoal que está lá na estação de metrô. Aí eu disse, será que é o pessoal aí? Eu tenho que fazer uma pesquisa sobre. Eu passo todo dia na estação agora que falou Desiré, será? Opa! Sim. Então, vamos lá, tuas perguntas. Vamos lá. Primeiro, pelo teu xará. O Augusto, ele casa, sim, com a Maria da Glória. A Maria da Glória teve 3 situações, né, de casamento. A primeira era para ela ter casado com o tio, com Dom Miguel. Então, eles chegam a ficar noivos, tem um contrato de esponsais, que é o equivalente ao nosso noivado, mas isso acaba sendo dissolvido e anulado, então, né, essa intenção de casamento, e ela se casa de verdade. O primeiro marido é o Augusto. Ele vem para Portugal, chega aqui 25 de janeiro de 1835, eles então, recebem uma bênção nupcial, porque o casamento por procuração já tinha sido 1º de dezembro de 34, aqui em Portugal. Aí ele chega, como era normal, aí foi feita a bênção nupcial e ele fica aqui até 28 de março de 35, 2 meses depois ele morre, mas eles chegaram a se casar. O que não se tem certeza é se esse casamento foi consumado, parece que não. Ela ainda era muito nova, provavelmente estavam esperando que ela tivesse idade para consumar o casamento, mas como Dom Pedro I, pai dela, morreu muito cedo, então precisava de um marido ao lado dela, né, como príncipe consorte. E eles se casam, sim, mas não têm filhos. São só 2 meses.
Sua segunda pergunta, se Pedro II, naquela forma como é, tem uma página que vive espalhando fake news, eles são muito criativos e atualmente eles repetem as mesmas coisas para ver se vence pelo cansaço. Não existe essa cena deles se encontrando num café em Paris. A gente tem todos os diários de Dom Pedro II, dia a dia, assim, a hora que ele foi no banheiro. Então, sabe, se ele tivesse encontrado a Sissi, estaria no diário dele. E não tá. Isso não aconteceu, e também não era assim que, sabe, as pessoas se encontravam, tinha toda uma comitiva, tinha todo um protocolo. Então, se um imperador e uma imperatriz, estivessem em Paris, isso não aconteceria assim, por acaso. Eles se conheceram sim, Dom Pedro II visita a família, porque eles eram primos, né? A Leopoldina era irmã do pai do Francisco José, então eles eram primos, e Dom Pedro II visita essa família Habsburgo, inclusive no mesmo lugar onde foi o encontro da Sissi com Francisco José. Aquela foto que eu mostrei da Kaiser Villa em Bad Ischl, eles se encontram lá, mas é um encontro planejado, organizado, oficial. E a terceira pergunta, o que era, meu anjo? Era sobre esse monte de gente que é primo, todo mundo é primo, é uma coisa incrível. Não, era só curiosidade para... E você vai tendo esses entrecruzamentos entre as famílias, várias gerações, né? Assim, quando você pega, por exemplo, os Orleans da França e os Braganças, você vai ter vários momentos em que é cogitado, a Maria da Glória é cogitado casar com um filho do rei Luiz Felipe, acaba não casando. Aí a Francisca casa com o príncipe de Joinville, que é Orleans. Aí você vai tendo uma irmã da Leopoldina, você vai tendo todo um entrelaçamento até chegar no século XX, que a gente tem de novo, né, o entrelaçamento de Braganças, Orleans e Braganças com Wittelsbach, com uma princesa da Baviera. Então, você vai vendo assim, meio que é quase que uma espiral mesmo, é confuso. Por isso que, assim, que eu acho que a árvore genealógica resolve muito, porque senão a gente se perde, ainda mais os nomes repetidos, né? Você vê Amélia, repete Amélia, Amália, Amélia, Amália. Aí você fala, bom, mas de quem que eu tô falando? Né? Elisa, Elizabeth, a Sissi mesmo chamava Elizabeth, e que era o mesmo nome de uma tia dela, né? Daquele primeiro par de gêmeas, tinha Amélia e Elisa, Elisa era Elizabeth. Então, os nomes se repetem muito nas famílias. E a Imperatriz Amélia, ela não tinha nenhum parentesco com a esposa do Luiz Felipe da França, ela, não sei se era madrinha, alguma coisa. Olha, se você andar umas 5 gerações, você acha um parentesco. Você sempre acha, isso é fácil. Agora, deve ter, mas eu acho que tem. Mas, na verdade, a esposa do Luiz Felipe era Maria Amélia, e ela era da família da Leopoldina. Então, ela era a tia da Leopoldina, ela era irmã da mãe da Leopoldina. Tanto que quando a Amélia e Maria da Glória estão vivendo no exílio na França, a Maria da Glória é acolhida como família total, porque realmente ela é sobrinha. A gente tem cartas lindas da Leopoldina para Maria Amélia, elas tinham um contato muito grande. Então, de fato. Agora, a Amélia vai ficar muito próxima dessa tia, dessa Maria Amélia, que não era tia dela, enfim, era tia da enteada, e a ponto de que a rainha Maria Amélia da França vai ser madrinha da filha dela. Por isso que a nossa princesa Maria Amélia do Brasil se chama Maria Amélia, por causa do nome da madrinha, não por causa do nome da mãe. A Maria Amélia, filha do Pedro e da Amélia, era afilhada da rainha Maria Amélia da França. Não, eu entendi. Cláudia, Sinara... Entendi, claro. Muito obrigado, hein, gente. Sinara falou que você tem uma memória incrível. Bruno, faz a sua pergunta, por favor. Você consegue ligar seu microfone? Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Oi, Cláudia, boa noite a todos. Ô, Cláudia, eu queria saber a respeito da Amélia, quando ela veio para o Brasil, qual que foi a impressão que ela teve do Brasil, de Dom Pedro I, e se o povo, eu sei que ela ficou pouco tempo no Brasil, mas e se o povo gostou dela, qual foi a opinião do povo brasileiro com a Amélia? Esses fatos, assim, do período que ela ficou, eu sei que foi curto, mas eu queria saber qual foi a opinião dela estando aqui no Brasil. Eu também. Não tem documentação? Adoraria. A gente não tem as cartas dela para a família desse período. Infelizmente, o que a gente tem são cartas indiretas. Então, por exemplo, a irmã escreve para uma prima
contando. Chegou uma carta, a gente está super felizes, a Amélia está feliz, o Pedro é um amor com ela, cobriu de presentes, ela chegou, a carruagem era linda, o Rio de Janeiro era lindo. Então, assim, a gente sabe, porque a irmã conta para a prima aquilo que a Amélia tinha contado para elas. Agora, a carta da Amélia falando, a gente não sabe, infelizmente. De qualquer maneira, qualquer coisa que ela escrevesse para casa seria, eu acredito que um pouco dourado, porque a correspondência era violada, tudo era interceptado, então Dom Pedro saberia o que ela estava dizendo, então se ela falasse mal seria um problema, ela não tinha nenhum portador seguro até o irmão dela voltar. E, infelizmente, a gente não tem as cartas dela para a mãe, tem 3 cartas só, já de 1833. O que a gente tem são esses relatos indiretos em que tudo era muita novidade, né? Tudo era muito diferente, tudo era muito... Era um choque cultural muito grande para uma menina de 17 anos recém-completados. A população fica encantada com ela, claro, ela era jovem, ela era linda, era uma princesa, e ela vem trazer uma certa moralização para a corte brasileira, que até então tinha a questão de que depois que a Leopoldina morreu, em dezembro de 26, a gente teve o ano de 27, 28 até outubro de 29, um medo de que, na verdade, Dom Pedro acabasse se casando com a amante. E isso seria, né, você ter, de repente, a amante, que muita gente até culpava pelo sofrimento, eventualmente pela morte da Leopoldina, nem que fosse indiretamente, criando os filhos dele. Então, assim, era o pesadelo, na época, era que, de repente, a Domitila virasse madrasta do Dom Pedro II. Ou que, de repente, o Dom Pedro II morresse, que era o único menino, e ele tivesse filhos com a segunda esposa, e aí um filho dele com a Domitila se tornasse o novo imperador. Então, assim, a população não aceitava a figura da amante no trono. Então, quando a Amélia chega, inocente, jovem, uma princesa europeia, linda, bem intencionada, que se dispôs a ir para o Brasil, assumir os filhos da Leopoldina, as pessoas ficam muito felizes. E, então, assim, ela é bem recebida e ela e o Dom Pedro aparentemente se entendem muito bem. Os dois adoram andar a cavalo, ela toca piano, eles têm algumas afinidades. Ela morre apaixonada por ele, ela nunca mais se casa depois que ele morre, né? Ela fica viúva com 22 anos. Ela era muito bonita, muito jovem, podia facilmente ter casado de novo, ela nunca casa. E, assim, ela cultiva essa memória com uma paixão que a impressão que dá é que foi legal, né? Eu não sei se eu me recordo bem, mas eu acho que eu vi em algum vídeo seu com o Paulo, que você comentou sobre a mudança dos padrões, às vezes no Palácio de São Cristóvão, que ela implementou, por exemplo, de se falar em francês. Isso foi alguma documentação que você conseguiu captar? Sim, sim. Sim, a gente tem relatos dos diplomatas. Os diplomatas, o Napoleão dizia que os diplomatas eram grandes fofoqueiros vestidos a rigor. E, de fato, né, o grande papel dos diplomatas era manter as suas cortes informadas. Então, essa documentação é muito importante. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você tem diplomatas que falam aquilo que o seu superior quer ouvir. Então, por exemplo, o diplomata austríaco, ele vai escrever para o Metternich falando mal do Dom Pedro, porque ele sabe que o Metternich odeia Dom Pedro. Então, é muito tendencioso, tem que ter cuidado, porque ele fala aquilo que a pessoa quer ouvir. Às vezes, você vê o que os diplomatas ingleses falam, eles estão muito mais preocupados com a questão econômica, se aquilo está funcionando ou não está funcionando para girar a economia, porque eles tinham os maiores contratos com o Brasil. Aí você tem os diplomatas franceses, tem toda uma questão, porque a Amélia é descendente indiretamente do Napoleão. E existe um certo medo. Então, tem muitas tendências, mas você tem alguns diplomatas mais neutros que relatam as coisas, e conforme você vai lendo vários, você começa a ter uma visão um pouco melhor, né? E eles têm uma penetração dentro do palácio e das cerimônias, tal. Então, eles têm um certo acesso. E aí você consegue, então, ter essa ideia. E realmente é reportado que ela institui algumas novas regras, porque o palácio, especialmente depois da morte da Leopoldina, estava uma bagunça, assim, no sentido de que não tinha horário, que todo mundo entrava, saía a hora que queria, as crianças não tinham muita privacidade.
E aí ela começa a tentar organizar, principalmente por causa das crianças, e a ideia de que se falasse francês, porque francês era uma língua que ela entendia, mas também era uma língua que as crianças precisavam ter fluência. E não adiantava só ter aulas de francês, elas precisavam falar francês no dia a dia, porque o dia que essas crianças casassem em outras cortes, eles precisariam se comunicar em francês. O francês era o inglês da nossa época, né? Então, ela dá essa fluência ao se comunicar com eles em francês e fazer com que a corte fale francês, que era o normal na Europa, né? Então, era assim que você podia ter uma princesa da Alemanha na Rússia, alguém da Inglaterra na França, porque todos os lugares se falava francês. Era E uma ela língua tem que universal na instituir esse época, né? protocolo. Entendi. Tá bom, Cláudia. Muito obrigado, viu? Maria Lúcia, por favor, sua pergunta. Não é uma pergunta exatamente, mas, Cláudia, primeiro eu queria lhe dar os parabéns, eu achei a palestra excelente. Eu fiquei maravilhada com uma riqueza de fotos, não são fotos, de pinturas que você apresentou, e eu fiquei imaginando quanto tempo você levou garimpando essas pinturas todas para poder retratar e armar a árvore genealógica aí que você armou, entendeu? Achei maravilhoso isso. Obrigada. Olha, na verdade foram vários dias, assim, escolhendo as fotos. Eu tenho um acervo de fotos imenso. Eu coleciono essas fotos há mais de 20 anos, vamos dizer. E muitas são de pesquisas que eu fiz, então eu tenho essas imagens, algumas são de documentos, tem coisas aqui inéditas. E outras são de domínio público, enfim, mas realmente essa parte de escolher a iconografia dá um trabalho imenso. Mas eu acho que ajuda a gente a estar mais próximo dessas pessoas, né? Ter uma ideia qual era a carinha deles, como eram os lugares, assim, eu acho que isso é importante. Agora, a árvore genealógica não fui eu que fiz, quem fez foi o Elias Lima, da página Imperatriz Amélia, que divide comigo essa paixão pela Imperatriz e que faz umas árvores incríveis. E aí eu pedi, e ele fez para a gente, ele ainda teve o cuidado de escolher o azul, que é a cor da Baviera, né, para ilustrar a árvore. Se vocês repararem, estava tudo em azul, o tom do azul da bandeira da Baviera, ele foi super delicado, e então a árvore não foi trabalho meu, assim, eu só expliquei para ele o que eu queria, ele logo entendeu, e aí esse trabalho das carinhas, das fotinhos, foi todo dele. Mas eu acho que isso enriquece muito, né, a apresentação. Que bom que você gostou, obrigada. É de uma riqueza incrível e contribui muito para você visualizar toda a família Habsburg, Wittelsbach, todas elas, entendeu? Porque aí você situa no tempo e no espaço. E, olha, eu morei 21 anos na Alemanha, eu nunca vi tanta imagem bonita dessas famílias, porque realmente a riqueza de documentação ali estava muito ipográfica, né? Estava muito rica, né? Estava, sei lá, eu adorei. Meus parabéns. Obrigada, que bom. Que te ajudou aí, tá bom? Acho Cláudia. que o Eli está aí, né? Patrícia, você que... Oi, estou na fila. Cláudia, é só uma questão de fofoca. Eu queria saber se existe algum documento, carta, alguma coisa da época que estavam negociando o casamento da Amélia com Dom Pedro, em que ficava estabelecido que Domitila tinha que sair do caminho, ser despachada para São Paulo, alguma coisa assim. Que foi o que aconteceu, né? Essa é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, assim, nas cartas da mãe da Amélia ou da Amélia, não existe nenhuma menção. Né? Então, assim, a mãe da Amélia manda uma carta para o Dom Pedro muito delicada, diplomática, em que ela fala assim, para que ele não assuste este nobre coração tão puro, que só conhece a felicidade e a harmonia doméstica. Então, assim, não assusta minha filha, pelo amor de Deus, mas ela não fala, tira a Domitila daí, em nenhum momento isso é mencionado. Porém, na correspondência dos diplomatas que estão tratando o casamento, eles falam nisso abertamente o tempo todo, que é super importante, até o último minuto, assim, o último barquinho que ainda está chegando no Rio, um pouco antes deles, é reforçado, pelo amor de Deus, que essa mulher e a filha não estejam no Rio de Janeiro quando a Amélia chegar. E
porque foi um grande sacrifício, foi muito difícil de conseguir essa princesa, então, pelo amor de Deus, né, não vão pisar na bola a hora que a gente estiver desembarcando e essa pessoa está aí na corte. E então existe essa preocupação e a gente vê, e os diplomatas falam, tem uma carta muito engraçada, um deles fala assim, sei lá, ele fala umas 3 ou 4 vezes, né? A Marquesa de Santos, a sua filha Duquesa de Goiás, chega no final e fala assim, bom, não preciso repetir o nome delas pela 5ª vez, né? Já deu para entender. Então, eles falam abertamente, mas a Amélia, ou a mãe dela, em nenhum momento existe, né, essa colocação, tudo era muito formal e existia essa hierarquia, ele era um imperador, então, né, tinha que respeitar. Então, não existe nenhuma carta delas exigindo, como, né, às vezes a gente vê em alguns lugares dizendo, mas os diplomatas por trás estavam fazendo de tudo para ter certeza que não ia acontecer nenhuma situação constrangedora. Obrigada. Mais Gente, alguma pergunta? acho que não. A gente vai deixar você e o Gui dormirem, porque em Portugal já são 11. Eu só posso fazer uma pergunta. Amanhã eu tenho aula 6 da manhã, tenho que acordar, porque eu moro também aqui na França, já que já são 00:20. Nossa, aí é mais tarde ainda. Então vai, aqui já são Augusto. 11h20. Última pergunta para a gente deixar vocês dormirem. É que agora que eu sou, o diplomata fofoqueiro, a parte. Ai, perdão, eu não fiz a pergunta de Marcélia, perdão, deixa eu te falar. Então, Não. A Desirê Clary, o sobrenome dela era Clary. Ela era de Marseille, não sei se a família 4 Costados também era, mas ela vivia em Marseille. A irmã dela, a Julie Clary, também vai casar na família do Napoleão, e a gente vai ter esse entrelaçamento delas com a realeza, com a nobreza. Então, efetivamente, se você viu na estação de metrô Desirê Clary ou a Julie Clary, certeza que são elas. Não, o nome é Desirê Clary. Desirê Clary, o nome da estação, e tem a estação é decorada com fotos de membros de uma família que eu diria ser nobre, pela roupa que eles estavam usando. E aí eu não sabia quem era a Desirê, mas a partir da manhã eu vou pesquisar a Desirê em tudo quanto é site no Google. Tem um livro famoso, tem um romance famoso, tem um filme famoso sobre o romance dela com Napoleão. Depois me manda foto, você anotou meu e-mail? Me manda foto da estação, agora eu fiquei super curiosa. Não, eu mando no teu Instagram, às vezes eu sempre mando algumas coisas para ti lá. Mas assim, agora citaram a Domitila, e aí eu quero fazer uma pergunta, porque nesse caso, Dom Pedro I, Dom Marquesa de Santos e tal, o Dom Pedro II era novo ainda, né? Tanto quando ele saiu do Brasil, ele era uma criança, depois de um período regencial. Mas como foi? Porque quando Dom Pedro I foi para Portugal com a Amélia, depois para garantir lá o trono da Dona Maria da Glória, o Dom Pedro ficou aqui, só que a Marquesa de Santos teve uma vida longeva, ela casou em São Paulo depois e tal. Eu queria saber como ficou assim a relação dela com o Dom Pedro II, com os outros filhos do Dom Pedro I, porque a Duquesa de Goiás também vai morar na Europa, se eu não me engano, e o Dom Pedro II tinha até uma relação, digamos, não protocolar, mas amistosa com essa meia-irmã, ou se ele meio que... não, como seria a relação de tipo, Marquesa de Santos, Dom Pedro II e... Então, vai sair agora a reedição do livro da Domitila, que o Paulo Resulti está preparando. Ele vai explicar tudo isso com muitos detalhes, assim, né? Ele vai atrás, inclusive, de toda a vida das filhas. Dos livros do Paulo, o único que eu não comprei foi da Domitila, que eu peguei um ranço dessa mulher. Mas é muito interessante, porque responde justamente essa questão. Mas, assim, resumindo muito, a Marquesa de Santos se casa em São Paulo com uma pessoa muito importante, que é o governador da província, e ela vai para a corte no Rio de Janeiro, às vezes, e a gente não tem, assim, ela convivendo com Dom Pedro II de verdade, mas, por exemplo, o genro dela, o Conde de Iguaçu, é uma pessoa na corte. Então, a gente tem ainda, através desse genro, um contato com a corte.
E ela frequenta o Rio de Janeiro às vezes, a filha, a Condessa de Iguaçu, vai estudar no Rio de Janeiro e ela visita a filha no colégio. Então, ela não é que ela foi desterrada para São Paulo e nunca mais voltou, né? Mas, assim, não é que tenha uma grande convivência. O imperador não era uma pessoa tão acessível, assim, que as pessoas, né, encontrassem com ele, sentava para tomar um café. Não era assim que funcionava. E a Duquesa de Goiás, realmente, ela se casa na Europa, ela mantém correspondência com Dom Pedro II a vida toda, eles se reencontram quando, já bem mais velhos, quando Dom Pedro II vai para a Alemanha, na primeira viagem eles se reencontram, mas eles trocam cartas a vida toda, ela é uma filha reconhecida por Dom Pedro I, então ela realmente é, não só no Rio de Janeiro, criada junto com os irmãos, como depois ela nem sabe da mãe, então, na verdade, ela é um membro da família. E a Amélia faz questão. Mas a Duquesa de Iguaçu, a Duquesa de Goiás, ela tinha título de princesa mesmo ou apenas de duquesa, digamos? Não, ela foi só duquesa, mas com o tratamento de Alteza Imperial. Então, ela estava abaixo apenas dos irmãos e dos imperadores. Ela era a primeira pessoa da nobreza no Brasil, abaixo, né, dos príncipes e princesas imperiais. Nossa, é por isso que o Dom Pedro I teve que levar para casa depois, né? Gente. Mas então, muito obrigado, tá? Desculpa ficar pegando mais um tempo aí, pessoal. Imagina. Pessoal, então vamos encerrar. Eu vou só deixar o convite para todos no dia 29 de março ouvirem a Sinara Jorge, que está aqui hoje na plateia, mas no dia 29 ela vai ser a palestrante. Eu escrevi o título aí é muito grande, né, Sinara? A Veneranda Senhora do Rio Novo e seu misterioso sepultamento. E aí passo a palavra para o Rafael. Patrícia, quer falar alguma coisa? Não, obrigada, Cláudia. Um beijo. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada a vocês, queridos. Obrigada, Regina, pela indicação. Obrigada, Cláudia. Rafael, a palavra está com você. Depois vou encerrar. Cláudia, muito, muito obrigado. Palestra, acho que foi um sucesso. Chamou muita atenção, eu estou vendo aqui pela participação, pelas perguntas. Muito obrigado por dispor do seu tempo. Foi muito bom. Eu acho que está todo mundo muito satisfeito. E agradeço muito aí você ter preparado a palestra, ter ficado essa noite aí com a gente. Foi muito bom. Vou aproveitar e vou agradecer também a indicação da Regina. Regina, muito obrigado. A Cláudia é um tesouro, foi um achado. Muito obrigado. Lembrando que essa palestra fica depois na nossa página do YouTube, tá? Do CBG, fica disponível para qualquer pessoa, para assistir de novo. Eu vou aproveitar e vou reforçar aqui o que a Juliana disse, vou pedir licença à Cláudia só um segundinho. Os que quiserem e puderem, venham para a próxima palestra no dia 29 de março. Não é isso, Juliana? Da Sinara, que está aqui conosco e que tem um grande trabalho também a ser apresentado. Cláudia, muito, muito obrigado. Sei que já está tarde. Passo a palavra para você para deixar aí seu encerramento. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço muito a lembrança da Regina, de achar que vocês iriam gostar de uma palestra minha, eu fico muito feliz, e agradeço o trabalho todo, né, que vocês tiveram para montar comigo, para a gente ensaiar como ia ser a apresentação, tudo isso. Então, Juliana, Patrícia, muito obrigada. E obrigada pelo acolhimento, pelo carinho, pelo interesse, pelas perguntas. Foi muito especial estar aqui essa noite com vocês. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite.